Fala, meus amigos, vamos aqui a uma análise especial de SUSB3, Suzano, que está subindo aí 16% nesse pregão desta quinta-feira, dia 27 de junho, próximo de encerrar o mês, próximo de encerrar o semestre, o primeiro semestre de 2024. Vou falar aqui sobre diversos prazos operacionais desse ativo, ou seja, se você está comprado no papel, está interessado em comprar no longo prazo, no médio prazo, no curto prazo, e aí, está interessante essa alta de hoje? É sustentável ou tende a reverter? Vou passar aqui minha visão, minha leitura, tentando contribuir para a sua tomada de decisão, se faz sentido investir, se faz sentido sair, se faz sentido comprar mais ou somente manter a posição. Vamos lá, vamos começar aqui a análise então dela, vou colocar aí no gráfico, lembrando, vou falar do gráfico anual, do gráfico quadrimestral, mensal, semanal e diário, em diferentes prazos operacionais, ou seja, o que a gente pode fazer nesse momento do ativo. Primeiro, no ano, com essa alta de hoje, voltou a ficar positiva, 3,34%. Se eu olho para um gráfico anual, dá para ver que o ativo subiu forte, fez aqui uma correção basicamente de 5 anos, depois subiu novamente, está fazendo uma correçãozinha curta, bateu aqui na média e gerou uma sinalização aqui para cima, superou a máxima do ano anterior. Então aqui está de forma positiva, não tem um sinal de baixa, pelo contrário, ela bateu em cima da média, um patamar ali ó, que é onde o preço termina se sustentando e traz aqui oportunidade, inclusive, de comprar, vamos dizer assim, mais barato, e o papel vem andando aqui razoavelmente bem. No gráfico quadrimestral, dá para perceber que ao testar lá a média do prazo maior, que é do gráfico anual, chegou a gerar o sinal de alta aqui, ó. Então, é um sinal bom, um sinal de fundo, está dentro do movimento de subida, só que o que aconteceu nesse quadrimestre aqui nesse candle gerou um sinal para baixo. Um sinal de topo abaixo do topo anterior, gerando um sinal de indefinição dessa tendência. No entanto, olhando daqui para cá, a duração desse movimento, que foi basicamente aí uns 4 candles, a gente teve aqui 6 para baixo. E agora a gente está no quarto candle desse movimento de subida. Então, como está batendo aqui, está deixando essa sombra inferior, por enquanto, está faltando ainda 42 dias para fechar essa barra aqui. Essa aqui, cada barra dessa aqui são 84 dias, um gráfico quadrimestral, considerando ali 21, em torno de 21 dias úteis por mês. Então aqui tem um primeiro sinal negativo, mas é em cima da média, então não tem nenhum sinal mais forte confirmado. Isso aqui já seria um motivo de sair dessa ação? Não. O que eu poderia fazer é assim, nossa, aqui eu fiquei um pouco preocupado com minha posição de longo prazo, vou aproveitar essa subida forte, vou realizar um pouquinho desse lucro. Se eu tiver uma posição com lucro, vou realizar um pouco desse lucro e manter o resto da posição, porque não tem um sinal aqui como mais confirmado de baixa. Aí a gente dá uma olhada num prazo menor, falando um pouco mais de médio prazo. Quando eu olho para o gráfico anual e quadrimestral, eu estou olhando para o longo prazo. O que aconteceu aqui no gráfico mensal? O cenário é o seguinte, a ação vinha dentro de um zigue-zague descendente e rompeu aqui para cima. Nesse rompimento para cima, criou-se uma expectativa mais positiva para essa ação, de poder vir a romper essa região aqui, ou seja, pode fazer um processo de correção e gerar um movimento de subida. Só que essa queda aqui, ó, colocou em xeque, pelo menos deixou um rastro no gráfico, opa, aqui pode não ter, reduziu essa expectativa de poder vir romper a máxima histórica. Então, isso aqui, só esses 2 meses, foi muito forte para baixo, que em 2 meses devolveu o que tinha subido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, quase 7. Então, 6 barras aqui que estava tentando subir, devolveu em 2. Muita força vendedora. O que seria mais provável? Quando a gente vai para um gráfico semanal, seria mais provável acontecer o quê? Cai, perde a sua estrutura de alta, sobe de maneira fraca o que vinha acontecendo e depois gera um sinal para baixo. Seria o caminho mais provável, por isso que enfraqueceu a expectativa de romper máxima histórica. Só que veio agora, olhando para o gráfico diário aqui, veio esse evento aqui, né? Está relacionado à desistência lá de IP, mas o fato é, não vou entrar nem na questão muito da notícia. Veio o evento, a notícia que está aqui registrado no gráfico, o quê? Uma alta, de que já chegou a bater uma alta mais forte, mas nesse momento de 13,3%. Isso aqui, eu cheguei até para quem assistiu as oportunidades dessa semana, que a gente todo final de semana, no domingo principalmente, a gente publica aqui no canal oportunidades da semana para os membros do canal. E na quarta-feira a gente libera para todo mundo. Então eu produzi desse final de semana e um dos ativos que eu tinha comentado para compra de swing trade foi a SUSB3 na superação da máxima dessa barra aqui, que seria a superação da máxima da semana passada. Se superasse essa aqui para buscar alguma compra no papel.
caso alguém tenha executado essa entrada, andou bastante, logicamente. E aí a gente já falando aqui, eu já falando aqui da parte de curto prazo, pô, se abriu lá em cima, seria realização de lucro, porque a relação risco-retorno aqui, por exemplo, arriscando aqui algo em torno de 3%, para cá, 19%, então a relação risco-retorno foi muito alta. Então, para curto prazo, seria um ponto de realização de lucro, onde está batendo na zona de resistência proporcionado por esse fundo anterior, mais próximo dessa região de topo anterior. Então, é uma região de resistência e se afastou bastante da média. Seria uma das alternativas. Ou realizar assim, vou realizar 80% dessa posição ou 70% dessa posição para deixar o resto aí trabalhar. Mas, falando isso de curto prazo. Então, a gente teve esse evento importante que aquela característica que eu comentei do gráfico semanal, que normalmente depois de um movimento forte de baixa, a gente tem normalmente um movimento mais fraco de subida para ter algo, falando o que acontece em média. Jamais, usando análise técnica, usando fundamentalista, usando bola de cristal, a gente não vai saber com certeza o que vai acontecer com o preço. Até porque se a gente soubesse, ou se alguém souber disso, vende tudo que tem, coloca lá no ativo. Porque você tem certeza que vai subir, a gente, você vai lá e compra tudo que tem, não precisa entrar em nenhum outro papel. Então, a gente trabalha em cima, eu no meu caso, principalmente aqui, uso análise técnica para tentar desvendar, tentar mapear o máximo possível quem está com mais força nesse ativo para buscar operações a favor da tendência, a favor do grupo dominante. Então, e a outra determinando para que prazo. Então, para um prazo mais longo está interessante, por exemplo, eu acabei de mencionar, para quem está comprado no longo prazo, a única alternativa que teria que é botar um pouquinho de lucro no bolso e vou deixar o resto trabalhando aqui, principalmente por conta desse evento. O gráfico quadrimestral, porque tinha gerado esse topo aqui descendente. Então, seria a alternativa de botar um pedaço do lucro no bolso e deixar o resto da posição trabalhando. Não aumentaria de cara já essa posição aqui. Aguardaria algo que eu vou comentar agora no gráfico mensal, já falando de médio para longo prazo. Por exemplo, vai fechar esse mês aí. Se esse ativo gerar sinalizações de alta até no gráfico lá diário, gerar aqui, por exemplo, isso aqui, ó, vem aqui e depois gera ali uma sinalização para cima, aí daria para aumentar um pouquinho a posição de prazo maior, até falando de médio para longo prazo. Então, no gráfico mensal, o que seria também positivo? Fecha esse mês, está faltando esse mais um pregão. Fecha esse mês dessa forma que é uma grande barra de alta, fecha uma vez abaixo da média móvel exponencial de 10 períodos e volta no mês seguinte para cima e devolvendo mais do que 50% da barra anterior. Isso representa um sinal de força por parte dos compradores. Dessa forma, o que é interessante fazer? Nesse papel seria, vou entrar comprando um pouco aqui, se lá no gráfico diário ou no semanal reforçar um fundo ascendente ou um pivô de alta, eu coloco um pouco mais de capital nesse papel. Mas o fato é que esse movimento que ela está fazendo aqui, em cima dessa região de topo anterior, que isso aqui foi um fundo que foi perdido, ela voltar muito forte para cima, é um indício de, se eu estou comprado no médio para longo prazo, eu seguro mais essa posição, no máximo que eu mencionei do longo prazo, tira um pouquinho do capital, você faz realização um pouquinho ali de lucro, mas dá para manter essa posição. Então, minha visão é, dá para manter a posição comprada, realizando um pedaço de lucro, se você tiver, nossa, estou com interesse de realizar lucro, sai um pouquinho da posição, mas o fato seria deixar o mercado digerir, desculpa, deixar o mercado digerir esse gap aqui. Porque o que eu falo de gerir? É aguardar os próximos pregões, porque geralmente pode acontecer isso aqui, ou o mercado vem, perde essa mínima e começa a afundar. O gerir é justamente isso, é aguardar os próximos passos do mercado. Mas você pode falar assim, por que realizar um pouco do lucro? Porque você pode ver que se eu for colocar um stop aqui no gap, por exemplo, aqui embaixo do fechamento aqui dessa barra anterior, o percentual daqui para cá é grande, 12%. Você está disposto a colocar uma proteção de 12% e aceitar se cai, poxa, eu deveria ter saído ali perto dos R$59, não sair, enfim, aí você pode realizar um pouquinho desse lucro, é uma alternativa. Mas o fato é que, olhando primeiramente para um gráfico mensal, o ativo está proporcionando uma sinalização relevante de subida e a confirmação dessa sinalização seria a superação da máxima desse mês a partir da próxima semana, onde já vai começar o mês de julho. Então, reverteu o viés que era de baixa. A tendência era de baixa? Não, a tendência não era de baixa, mas como o ativo quebrou a estrutura de alta do gráfico semanal, a expectativa seria de ter algo para baixo, principalmente se subisse fraco, testasse ali a média e gerasse um sinal de baixa.
mas não gerou esse sinal de baixa ainda. Tá? Tanto que pelo gráfico diário eu tinha comentado compra para essa semana, porque ainda tinha espaço para poder ter um repique de alta, testando aqui esses níveis de resistência. Mas o que ela está fazendo com esses níveis de resistência? Ela está voltando muito para cima. Lógico que a semana não terminou, vamos aguardar o próximo pregão de sexta-feira, mas se terminar a semana desse jeito, é algo inclusive para avaliar lá no gráfico diário, olhando para o curto prazo, para olhar para posições de compra em cima de níveis de suporte. De que forma? Eu posso pegar aqui, ó, o Fibonacci em cima de todo esse movimento de subida, aqui, ó, todo esse movimento de subida, verificar alguns pontos de suporte, verificar se coincide com topos anteriores aqui, como esse aqui, e se o mercado recuar aqui, gerar algum sinal de alta, possibilidade de compra, falando de swing trade. Se o mercado ficar andando aqui de lado, a média foi se aproximando aqui do preço e depois gerar um pivô de alta, também é oportunidade de buscar uma compra aí de curto prazo nesse papel. E no gráfico semanal, falando mais de position, o ideal seria justamente tentar fazer essa entrada lá pelo gráfico diário, através do sinal de alta. Se fosse entrar aqui, seria se eu tivesse de fora, vou entrar por conta dessa alta forte, pouco capital nesse momento. Eu aguardaria o mercado digerir um pouquinho para buscar essa entrada na sequência, ou buscar a entrada somente se superasse a máxima dessa semana a partir da próxima semana, confirmando um pouquinho mais a expectativa de alta para essa ação. Mas enfim, o mais interessante nesse momento é, para quem está comprado, manutenção, no máximo realização pequena de lucro dessa operação. Para quem está de fora, o ideal seria aguardar algum processo de confirmação desse gap de alta. Primeira confirmação, superar a máxima dessa semana, ou lá no gráfico diário superar a máxima do pregão de hoje, para entrar com um preço mais interessante após alguma correção no gráfico diário, demonstrando que na hora que for cair, ele faça o contrário, que ele tem fraqueza para cair, ele não cai muito forte, porque pode acontecer também de voltar direto para fechar esse gap aqui, que não seria algo tão bom para fazer a entrada, tá? Então, de maneira geral, o que temos aqui é uma mudança de um viés de baixa, esse gap de alta traz uma mudança do viés de baixa que esse ativo tinha, uma expectativa de fazer isso aqui, e criou-se uma expectativa desse retorno do preço aqui, ela poder dar sequência para poder buscar não só essa região de topo, e até mesmo apontando um pouquinho mais para máxima histórica. Quais são as próximas resistências, então, de Suzano? Pegando aqui pelo gráfico mensal, a região primeiramente dos R$ 64,00 até os R$ 65,50, e depois, mais aqui acima, seria 67,65, e depois, por último, a máxima histórica, 73,79. Se olharmos aqui para o gráfico diário, que mudou aqui a tendência, né, rompeu principalmente essa estrutura aqui de baixo, ó, projetando isso aqui tudo para cima, falando de curto prazo, a projeção de alta inicial seria que essa região 59,89. Bateu nessa projeção, para quem está comprado, dá para ir botando stop a cada nova mínima ascendente, aguardar aqui quem não sair de toda a posição, já só mencionando isso, e aguardar aqui um sinal de alta para buscar uma nova oportunidade de compra em cima dessa ação, em níveis de suporte que eu acabei de mencionar aqui nessa análise. É isso, amigos, espero ter contribuído aí com vocês em relação à análise de SUSB3. Gap de alta realmente relevante, gera um cenário mais favorável para as operações na ponta compradora, já tinha a possibilidade de arriscar a compra de swing trade, tinha colocado em xeque um sinal lá pelo gráfico quadrimestral de baixa e uma mudança de tendência no gráfico semanal, tinha botado em xeque então as tendências de prazo maior, na expectativa de poder perder um pouco mais de força, mas essa sinalização forte de alta enfraquece essa mudança de tendência e fortalece a tendência de prazo mais longo, ou seja, a expectativa que ela possa seguir caminhando na sua tendência de alta de prazo mais longo e favorecendo as operações de prazo menor, principalmente através de movimentos de queda mais fracos em cima de níveis de suporte, trazendo oportunidades de compra em cima desse papel. É isso, um grande abraço e até a próxima. Lembre-se de deixar um like, um joinha, compartilhe essa análise com algum amigo ou algum colega que também acompanha o mercado. Um grande abraço.